E ficou uma informação nas entrelinhas no dia de ontem. O Internacional que escreveu 50 jogadores para a Copa Libertadores, mas deixou um número em específico vago, que pode ser para Joaquim Correa, nome no qual o Inter tem interesse pensando por um pré-contrato na metade da temporada. Nesse vídeo, eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e também sobre Fernando, que deu uma entrevista falando sobre Roger Machado na Europa, se daria certo. Ele deu opinião sobre e falou também sobre uma outra situação polêmica. Então, antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, bora a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver conteúdo novo, sempre o teu celular vai ser notificado, tá bom? Além disso, também deixe nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falar nesse vídeo, e em especial sobre a escalação que o Inter vai mandar para o jogo de quinta-feira. Tu faria alguma alteração no time que eu vou te falar? Deixa nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. Hoje o Inter realizou no CT Parque Gigante a penúltima atividade antes da viagem para a Bahia. Amanhã pela manhã o Inter faz o último treino e a partir daí o Inter inicia deslocamento para Salvador, onde fica até o dia de jogo, no caso, na quinta-feira. Lembrando que para este jogo o técnico Roger Machado ainda tem algumas dúvidas. Bruno Tabata é uma incógnita, a gente não sabe se ele estará entre a lista de relacionados ou não. Além disso, um jogador que deve voltar a ser relacionado deve ser o goleiro Ivan. O Ivan vai voltar para a lista de relacionados muito por causa da lesão do Tino Rocher. Além disso, o Valência deve assumir a vaga também de Rafael Santos Borré. O próprio Roger explicou na entrevista coletiva que tinha dado oportunidade por Borré na partida contra o Flamengo para ele poder defender a sua posição. Mas a gente percebeu que a partida do Borré contra o Flamengo foi uma partida abaixo. Por mais que ele tenha sim participado do gol do Bruno Henrique, ainda assim, de maneira ativa mesmo, ele não teve grandes chances. Tanto que quando o Valência entra no segundo tempo, ele acaba tendo muito mais oportunidades. Então, exatamente por esse fator, a tendência é que o Valência, até por estar no momento melhor, retorne à titularidade. Sendo assim, a escalação que o Roger deve mandar a campo deve ser a seguinte, com Antony no gol, a lateral direita com o Brian Aguirre, a dupla de zaga com o Vitão e a manutenção por parte do Juninho, e na lateral esquerda, Alexandre Bernabei. O meio de campo deve ser composto por Fernando e Bruno Henrique. Mesma coisa contra o Flamengo. Meio de campo, também mesma coisa, com o Alan Patrick armando o jogo, o Wesley aberto pela esquerda, pela direita o Vitinho, e aí centralizado mais na frente, Ener Valencia. Esse deve ser o time que o Inter deve mandar a campo. Lembrando também uma outra situação, Diego Rosa, ele não estará presente entre os relacionados por um fato muito simples. Ele pertence ao Bahia, ele está emprestado do Bahia para o Inter. Existe até uma possibilidade do Inter pagar uma multa para ele estar à disposição, mas sejamos sinceros, né? Não faria muito sentido o Inter fazer esse tipo de situação, porque o Inter, se paga essa multa para ter o Diego Rosa, né, teria um jogador para ser uma opção no banco ali, quem sabe nem entrasse no segundo tempo. Então não faz sentido o Inter acabar pagando um valor de daqui a pouco R$1 milhão, daqui a pouco até mais que isso, para tê-lo contra o Bahia, até porque foi um jogador que sequer estreou contra o Flamengo, talvez nem tenha oportunidade também contra o Bahia. Mas enfim, é uma possibilidade também, mais um jogador que está fora. Sendo assim, o Luiz Otávio vai ser um jogador que vai acabar preenchendo essa lacuna, ele que também vai voltar a ser relacionado, ficou de fora também da partida contra o Flamengo, tá bom? Agora, um outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre Fernando, tá? O Fernando, ele deu uma entrevista para o Globoesporte.com e ele foi perguntado sobre Roger Machado na Europa e também foi perguntado sobre o trabalho do Roger. E aí ele tem duas aspas bem importantes sobre isso, que às vezes existe um treinador que no campo é muito bom taticamente, mas que inclusive a aspas que o Fernando falou foi exatamente o seguinte: o Roger, ele me surpreendeu, não esperava chegar no Brasil e encontrar um treinador tão estudioso, dedicado e inteligente como o Roger. É um cara que busca facilitar o jogo para nós, não sei se é a intenção dele, mas tem tudo para chegar em um grande clube europeu. Na visão do Fernando, ele pode sim tranquilamente
treinar um clube na Europa. Lembrando, o Fernando ele tem anos de experiência na Europa, passou anos na Turquia, no Manchester City, foi treinado pelo Guardiola, no Sevilla também foi treinado pelo Lopetegui, que é um grande treinador francês, e ele coloca o Roger num status muito importante. O status do Roger hoje, trazido pelo Fernando, ele é bem importante. E o Fernando ele ainda completa que existem às vezes alguns treinadores que são só estudiosos taticamente, que dentro do campo ensinam realmente a questão tática, mas que dentro do vestiário não tem uma gestão de elenco. E o Roger, ele é completo nesse sentido. Ele consegue tanto passar a disciplina tática pra gente, quanto que na questão de vestiário ele consegue ser muito bom. Ele consegue lidar no vestiário de maneira muito boa. Lembrando, o Roger, ele evoluiu muito nesse sentido, né? Porque ele era uma pessoa que era criticado muitas vezes pelo seu vestiário. O Roger, às vezes, era criticado por perder vestiário, né, de ser um treinador de tiro curto, e ele aprendeu isso ao longo da carreira, por óbvio, né? Ao longo da carreira tu vai melhorando, tu vai preenchendo algumas lacunas que tu não teve lá no começo, e o Roger, ele amadureceu quanto a esse sentido, sem dúvidas. Agora, um outro assunto que eu também quero te trazer é sobre uma informação que ficou nas entrelinhas. Ontem eu divulguei a lista de relacionados para Libertadores, dos 50 jogadores que foram inscritos, dei destaque a 2 jogadores, Ian Henrique, camisa 6, e Christian Lucas, camisa 9. Até por serem 2 jogadores da base que pegaram numerações importantes. E numerações que, por exemplo, a camisa 9 não foi pro Luca, não foi pro Ricardo Matias, que poderiam acabar recebendo essa oportunidade de jogar com a 9. Mas tem uma explicação, tá? Porque caso, por exemplo, na metade do ano o Inter contrate um jogador para ser também camisa 9, se o Inter colocasse no Luca ou no Ricardo Matias essa numeração, eles teriam que tirar esse jogador da lista da Libertadores. Colocando, por exemplo, a 9 para o Christian Lucas, eles podem tirar um jogador que é da base, que não faria tanta diferença para essa Libertadores, somente para o futuro, mas aí no futuro tu escreve de novo, né, em um outro ano, e aí tu coloca para um 9. O mesmo serve, por exemplo, para o Ian Henrique, lateral direito, né? O Inter tem ainda o interesse em trazer um lateral para essa função. Posteriormente, tu pode tirar o Ian, em vez de colocar 6 para um jogador mais importante, depois tu só tira o Ian da lista da Libertadores. E por que essa informação é importante? Porque a gente sabe que o Inter tem ainda o interesse, ou como a Argentina diz, né, a imprensa argentina num todo diz que o Inter ainda tem o interesse, conversa com o Joaquim Correa da Inter de Milão, é o nome que poderia chegar para ser o camisa 9. E aí faria sentido o Inter não ter dado a 9 para o Luca e para o Ricardo Matias, porque senão teriam que tirar esses jogadores da Libertadores e tu dá para um jogador da base. Porque daí depois tu só tira esse jogador da base e realmente coloca 9 para o Joaquim. Essa é uma informação importante que ficou dentro de uma entrelinha. E um bastidor, né, de maneira explícita, que o Inter acaba colocando. O mesmo serve para a lateral direita, para o caso ali da camisa 6 do Ian Henrique, que acabou ficando vaga também, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal. Volto logo mais com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!